Olá, estamos aqui para mais um episódio do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Estou aqui com Sandra Pereira. Sandra, muito obrigado, muito obrigado. Você tem toda uma carreira na área da enfermagem, na área da saúde, em diferentes segmentos, tanto na assistência quanto na área formal acadêmica, na gestão e também nos últimos anos, formalmente, na mentoria. Conta um pouco para nós de você e novamente muito obrigado por você estar aqui comigo, conosco. Eu que agradeço, como você falou, eu sou Sandra Pereira, eu sou de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. E na minha cidade só tem duas pessoas famosas, eu e Roberto Carlos. Sim! Adorei! E eu vim parar aqui em São Paulo, atrás de, vamos dizer assim, novas oportunidades, de conhecer inovações na área da assistência, na área da saúde, e com isso, assim, eu me encontrei profissionalmente. Também sou mestre em enfermagem e no final da minha carreira, na parte assistencial, eu comecei a fazer formação de mentoria, de coaching, inteligência emocional e me tornei mentora de carreira. Há 4 anos eu atuo como mentora de carreira, já passaram por mim mais de 100 mentoradas. E quando você pensa que não vai acontecer nada, também me realizei em um sonho, me tornando coautora em um livro chamado Mentores e Suas Histórias de Sucesso, que foi uma grande realização profissional. E em janeiro desse ano também fui eleita a primeira enfermeira no Brasil Top Voice LinkedIn. O que significa isso? Que eu sou influenciadora de carreira na área da enfermagem, que me deu uma grande satisfação profissional. Gratidão e parabéns, Sandra. Me parece, assim, pelo seu relato, pela sua partilha, que você é uma pessoa bastante curiosa, aberta, é isso? Sou muito curiosa e nessa minha trajetória profissional de 33 anos na enfermagem, eu já me reinventei diversas vezes. Não estou satisfeita, não fico ali infeliz, não, me reinvento. Gratidão, gratidão, é para refletir mesmo. Existem algumas dificuldades, óbvio, não? Desafios. Como é que você equilibra as demandas internas, o estresse associado à carreira, por exemplo, na área da saúde, com a necessidade de manter uma boa saúde mental? Existem estratégias ou hábitos que você considera essenciais para gerenciar, para manter um equilíbrio, enfim, para ter uma vida um pouco mais saudável, especialmente no que diz respeito à saúde mental? Sim, vamos começar na parte física. Na parte física, a alimentação e sono é fundamental. Aí entra também para a parte mental e física, uma atividade física. É importantíssimo, junto com essa atividade física, também algo para relaxamento, sei lá, um yoga é importante. Meditação. Meditação também é importante. A pessoa tem que escolher aquilo que faz bem a ela. Ela precisa de achar algo que faz bem, ou uma caminhada. Ela precisa de saber o que faz bem a ela. Dependendo da situação, também é importante um apoio psicológico, porque a gente vive em pressões, tem pressão no trabalho, às vezes tem pressão na vida pessoal. Você não pode deixar essa pressão ir aumentando e aumentando. Tem que achar algo que dê suporte. Também achar uma rede de apoio, sei lá, uma rede de apoio familiar é importante. Às vezes tem o filho, uma rede de apoio para esse filho, filhos.
tem que achar algo para auxiliar para que isso não aumente e torne um desafio muito grande que fique insuportável. Muito obrigado. E aí, na sua partilha, se eu entendi bem, existem diferentes elementos, não? Que a gente pode abordar para tentar viver melhor. Você destacou alguns: alimentação, sono, exercício físico, cuidado, por exemplo, em algumas atividades, tipo meditação, yoga, entre outros. E, evidentemente, uma coisa está interligada na outra, está certo? Porque se eu me cuido, tenho mais vontade de me cuidar, porque se eu me sinto bem, tenho mais vontade de me sentir melhor. Por isso, acho que demanda escutar a si mesmo, não? Cada um adaptar na própria realidade, eventualmente, estas sugestões que você deu, e também ter um pouco de planejamento ou de disciplina. Óbvio, não disciplina come mais un'obrigação, ma come, vamos dizer, um entendimento profundo de autocuidado. Faz sentido? Sim, e autocuidado é quando você olha para dentro de si, se enxerga e sente essa necessidade, e essa necessidade passa a ser o seu dia a dia. Aí, essa disciplina, ela não te faz sofrer, ela começa a fazer parte de você, aí te faz feliz. Disciplina, perché la parola disciplina realmente rimette mais tipo a un'obbligazione, ma quando a disciplina entra no concetto do autocuidado, aí é uma disciplina que não te faz sofrer, é isso? É isso. Vocês gostaram? Eu gostei demais, disciplina que não faz sofrer. Gratidão, gratidão. E aí, o desenvolvimento de carreira na saúde pode exigir muito trabalho, muitas horas e também constante atualização. Quais são, Sandra, as melhores práticas para garantir que o avanço profissional não comprometa a saúde mental, a qualidade de vida, o bem-estar pessoal? Não? Como é que a gente consegue equilibrar tudo isso, Sandra? O primeiro passo é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento está baseado em quê? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? E depois, plano de carreira. O profissional de saúde, ele não está acostumado a fazer plano de carreira, mas ele precisa, a partir do momento que ele começa a desenvolver o autoconhecimento, seus valores, seu propósito, aonde ele quer chegar, ele tem que fazer o plano de carreira para ele não sofrer. A partir do momento que ele sabe aonde ele quer chegar, ele começa a escrever. Só que, como nós estamos na era digital, nós não podemos mais fazer um plano de carreira para daqui a 10 anos. Nós devemos fazer um plano de carreira, no máximo, para daqui a 3 anos. Porque as coisas estão evoluindo muito. Daqui a 3 anos eu quero chegar X. Então, o que eu preciso fazer para chegar, vamos colocar no degrau 3 daqui a 3 anos? Escreve e começa a fazer. Lembrando que o seu objetivo, ele precisa de ser mensurável. Precisa de ter data. E você precisa de cumprir, você tem que ter autoliderança. Porque muita gente fala, eu fiz o meu plano certinho, mas não deu certo. Você teve autoliderança para cumprir o seu plano? Gostei. Autoliderança. E vocês gostaram? Adorei. E de fato faz tudo sentido. Perché, Sandra, você evidenciou o propósito, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim. Mas do outro lado também o planejamento. Onde eu quero chegar, como, e aí sim mensurar. Não é apenas
a intuição, mas também a organização, enfim, esses elementos andam juntos. E complementando, como o profissional não aprende na universidade a fazer o plano de carreira e ele não sabe fazer, hoje ele tem um profissional especialista nisso que pode auxiliar, que é o mentor de carreira, que pode auxiliar ele, inclusive no autodesenvolvimento. É interessante perché você pode buscar em quem sabe mais ou quem tem um desenvolvimento que pode eventualmente te agregar, perché de fato quando a gente não planeja ou quando a gente deixa, entre aspas, as coisas acontecer, depois o tempo passa. E aí a gente eventualmente pode se dar conta que perdeu un'opportunità di tentar trilhar um outro caminho, mas naquele tempo não se deu conta ou não achou tão importante planejar, fazer um plano de carreira, como você muito bem destacou. E isso, na realidade, acho que nos dias de hoje é bastante importante, não, Sandra? E às vezes você tem um profissional com 15, 20 anos, se vê demitido. E quando você vai ver o currículo dele, tá um currículo, vamos dizer, pobre. Só que você pega essa pessoa, que projetos você fez na instituição que você trabalhava que impactou o setor? Ele, eu não sei. Aí você começa a conversar com ele, olha, eu fui supervisor nesse setor, o indicador de queda estava nisso, em 2 anos o indicador zerou e se manteve zerado. Eu falei, menina, isso que você fez tem grande valor, vamos colocar isso no seu currículo. E você começa a conversar, a pessoa talentosa, ela não consegue destacar o que ela fez. E eu, como mentora, eu conversando com ela, eu começo a tirar dela todo o valor que ela tem, que ela não consegue reconhecer. Quando eu começo a fazer isso, que ela vê que ela é uma profissional de valor, precisa de ver como uma flor se abrindo. É emocionante come você fala, non sei se vocês também estão se emocionando. Percebo literalmente a paixão que você tem nessa sua atuação, não é só uma questão óbvia de experiência, de vivência, de conhecimento, mas também eu percebo claramente que você gosta, você vibra. Gratidão. E às vezes, como as coisas estão dentro de nós, não? Determinados talentos ou experiências exitosas de sucesso, você citou o exemplo do indicador. E como às vezes, se dando conta ou não se dando conta, a gente se sabota, a gente não valoriza aquilo que a gente fez. E literalmente você colabora para que a pessoa, não é que tem que inventar, não é que tem que dizer coisas que não fiz ou que não existem, mas tem que literalmente descobrir, valorizar os próprios saberes, a própria vivência e, de repente, resultados positivos. É isso, Sandra? Sim. O que eu faço é valorizar a história de vida do profissional. E muitas vezes, uma coisa que eu faço, vamos fazer o mapa da sua história de vida, a partir do momento que você pegou o seu diploma até hoje. Vamos fazer um passeio. Sandra, eu esqueci de tanta coisa. Quando ela começa a lembrar, e depois eu trabalho com ela, quero detalhes, detalhes, detalhes. Ela, Sandra, é muito detalhe. Eu falei, eu quero saber os detalhes. Você tem muita coisa boa que você esqueceu. Ruim fica aqui na cabeça, eu não quero saber nada de ruim. Eu quero saber do bom. Gratidão, Sandra, gratidão. E aí, se aprofundando, vamos dizer, ou avançando um pouco mais no conceito da saúde mental, come, Sandra, a promoção de um ambiente de trabalho saudável, o apoio institucional, o apoio da instituição podem ajudar a melhorar a saúde mental dos profissionais da saúde? E quais iniciativas você acha mais eficazes?
um espaço para o profissional poder falar, um espaço no qual tenha profissionais da área de saúde mental, que propicia esses profissionais falarem, né, em situações diversas. Uma outra coisa, treinamentos para esses profissionais sentirem mais, vamos dizer assim, mais treinados, mais assim, vamos dizer, firmes no seu processo assistencial. Isso tira o estresse. Por exemplo, tem um protocolo que foi implantado, quando esse profissional ele tem firmeza daquilo que ele vai fazer, isso diminui o estresse. Outra coisa, a partir do momento que o profissional ele vai se desenvolvendo na instituição, no qual ele tem possibilidade de ir crescendo dentro daquela instituição, por exemplo, um auxiliar que fez enfermagem, aí ele é promovido para enfermeiro, de repente ele vira um supervisor, um coordenador, isso dá tranquilidade, além de tranquilidade, isso cria um amor pela instituição. Uma história. Ele não? tem uma história, e isso, para a saúde mental do profissional, é muito bom. Então, são situações que a instituição pode criar, por exemplo, no dia do aniversário, sei lá, o nome dele lá na entrada ou no setor que ele trabalha. Poxa, o meu nome está aqui, eles lembraram do meu aniversário. São coisas simples, mas para o profissional, isso é importante. No painel lá do refeitório, o nome dele. Então, a instituição pode fazer coisas simples para que o profissional se sinta importante, e isso auxilia a manutenção da saúde mental do profissional. Por isso gratidão auxilia no bem-estar e a pessoa de fato se sente valorizada. E isso acho que cria também uma ligação ainda maior entre pessoa e instituição. E aí, quando existe pressão, quando existe carga de trabalho intensa, como os profissionais da saúde podem manter clareza nos objetivos ou continuar no desenvolvimento profissional sem comprometer a saúde mental? Óbvio que você não tem a risposta mágica, mas compartilha um pouco conosco sua vivência, sua opinião sobre come manter este equilíbrio ou tentar fortalecer equilíbrio para que a gente literalmente não vá demais do lado da pressão, do lado do mal-estar. Em cima da pressão, essa é uma situação muito difícil, mas a presença forte da liderança inspiradora é um facilitador para diminuir a pressão. Acredito que, nesse caso, o líder tem que estar ali presente. Olha, vocês estão sob pressão. Talvez tenha um número menor de colaboradores do que deveria ter, por isso estão sobrecarregados ou recursos materiais, mas o líder estando ali presente, auxiliando, na minha opinião, é um fator principal para diminuir essa tensão e a sobrecarga mental do colaborador. Por isso, Sandra, se você me permite, a liderança inspiradora significa, no fundo, estar juntos. Estar junto, principalmente nessa hora, nessa situação. E aí, às vezes, tendo isso, a gente pode compensar determinadas coisas que pode faltar naquele momento, naquela situação, por diferentes acontecimentos, mas teoricamente jamais deveria faltar a liderança inspiradora. Jamais deveria faltar. Nesse caso, é imprescindível essa liderança inspiradora. E a presença do líder é fundamental. E aí vocês percebem, a gente está falando de pessoas, de gente, não está falando apenas de equipamentos, de material.
Tudo isso é necessário, mas às vezes, Sandra, paradossalmente, você pode ter o bom e do melhor de um ponto de vista, e pelo amor de Deus, é importantíssimo, de um ponto de vista de tecnologia, de material, de recursos. Mas às vezes, de repente, você não tem uma liderança presente, você não se sente suficientemente acolhido e amparado enquanto pessoa, e isso pode botar um pouco em xeque, vamos dizer, todo aquele material que você tem à disposição. E às vezes você não tem tantos recursos, mas você trabalha bem em equipe e você tem um líder inspirador. Isso faz toda a diferença, não? Com certeza. Gratidão, gratidão. Ela provou aquilo que eu disse, estou feliz, está certo? E aí, já finalizando, quais são os sinais de alerta do que um profissional de saúde pode estar sacrificando sua saúde mental em prol da carreira? Entende? Quando as coisas não andam juntas e quando se torna tudo, entre aspas, um sacrifício, um abrir mão de alguma coisa. Come ele pode procurar ou come ele pode evitar que isso piore, per exemplo, um burnout? É aquele profissional que está irritado com qualquer coisa. Você olhou para ele, só de olhar ele já está irritado. Muito ansioso, tem dificuldade de dormir, é aquele profissional que não está satisfeito com nada, e é aquele profissional que não cabe em lugar nenhum. Muitas vezes a liderança começa a trocar o profissional de plantão, começa a trocar o profissional do setor, e ele não cabe em lugar nenhum mais. E esse profissional, ele começa... A liderança, é importante a liderança perceber, se aproximar dele e procurar auxiliar esse profissional e perceber que ele não está bem. E conversar com ele e procurar auxílio para esse profissional, encaminhar para o SESMED, e geralmente ele se nega. Ele acha que está bem, que não precisa de nada disso. Quando ele começa a entrar em atestado, aí que ele percebe que não está bem e não tem jeito. Ele precisa de procurar auxílio de um profissional. Por isso, uma outra das palavras-chave, por isso, é o cuidado e o autocuidado. E se perceber, ou a liderança perceber, para evitar que coisas piores aconteçam. Espero que tenha feito sentido para vocês. Para mim fez total sentido. Sou muito grato, Sandra, por esse tempo juntos. Gratidão. A gratidão é minha e muito obrigada por ter me convidado para esse bate-papo maravilhoso.